Eu já estou aqui com o Flávio Silva, o pai da Andriele, que acabou sendo vítima naquele 27 de janeiro, e o Dr. Pedro Barcelos Júnior, que é advogado do Flávio. Bom, no dia da audiência do delegado Sandro Meineres, em abril do ano passado, os primeiros cartazes com uma imagem de um ofício emitido pelo promotor Ricardo Loza para a prefeitura, perguntando se a Boate Kiss tinha um alvará e se esse alvará estava em dia, a prefeitura respondeu que sim, mas que estava vencido há mais de 6 meses, esse alvará, e que um novo pedido de renovação não teria sido feito até esse momento. E um outro cartaz igual a esse foi colocado em frente à Kiss no dia 27 de abril do ano passado, com os mesmos conteúdos, né? Esses cartazes resultaram em um processo que o Ministério Público move contra o Sérgio Silva e o Flávio Silva, e com uma exceção. Eu vou começar perguntando para o Dr. Pedro o que significa isso, né? Porque a gente não entende, leigo, né? Como que um pai pode ser, posso até dizer, crucificado dessa forma, que ele já teve um episódio triste com a perda da sua filha, uma coisa que não é comum, né? A lei da vida é o contrário, e não satisfeito, ele ainda é machucado, é ferido mais uma vez, virando réu num processo onde ele só quer a justiça, né? Só quer a informação, a verdade, e principalmente que um caso desse não aconteça novamente com outros pais. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, Márcia. Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. Mandar um bom dia também ao Sérgio, nosso presidente. Doutor, o seu Paulo, que deve estar em São Paulo nos ouvindo, acredito, pela internet. O fato se sucedeu assim, ó. O Flávio colou esses cartazes, com alguns dizeres, algumas fotografias com relação a alguns ofícios, e o Ministério Público, através de uma representação do Dr. Ricardo Loza, e tendo em vista essa representação contra o Flávio e contra o Sérgio, promoveu também uma denúncia pelo crime de calúnia, imputando que o Flávio caluniou ele. Acontece que dentro desse processo há uma exceção, ou seja, a lei permite que aquele que está sendo processado, denunciado pelo crime, ou seria uma queixa-crime, essa representação, ele tem o instituto da exceção da verdade, que seria basicamente poder provar aquilo que alegou. Então o Flávio alegou, possivelmente, ele não imputou, ele não teve essa vontade de imputar isso ao promotor, mas ele explanou que poderiam ter prevaricado, terem sido omissos ou negligentes, imprudentes. Em si foram a situação que constava no cartaz, com a foto do promotor Ricardo Loza e do prefeito. Era isso, né, Flávio? Um cartaz não foi ataque, não foi ninguém, simplesmente é que depois de tantas notícias, tantas informações trazidas por vítimas, testemunhas, peritos, o delegado, o relatório, o Flávio chegou a essa conclusão e externou isso publicamente. O Dr. Ricardo Loza entendeu que aquilo ali seria um ataque a ele, representou contra o Flávio, o Ministério Público ofertou a denúncia e o Flávio, através do escritório, ele pegou e nós chegamos à conclusão que nós ia provar aquilo que nós narramos, que ele teria narrado no cartaz. Então, exceção da verdade por cima, mais ou menos, relatando é isso. Agora, o Flávio tem as testemunhas arroladas na exceção, que é julgada antes do próprio processo principal, desse de calúnia, por parte do Ricardo Loza e do MP. Nós vamos provar que o Flávio falou não é calúnia, para refletir posteriormente no processo em que ele está sendo denunciado pelo crime de calúnia. Basicamente, mais ou menos é isso. No momento em que a gente expõe, né, o pensamento da gente, porque estamos num país livre, em que a gente pode externar os nossos pensamentos, né? E no momento em que ele coloca junto um documento oficial, inclusive com carimbo, se entende, pode se entender por calúnia, porque a gente não consegue entender isso, né, doutor? O Flávio, na verdade, ele externou toda aquela angústia dentro dele, né? De ver tantas situações passando aos olhos dele, de documentos, de falas, de várias coisas erradas que deu para ver dentro do processo. Ele externou
livre vontade dele falar o que ele pensa, logicamente que ninguém tem o direito de ofender ou praticar um crime, e o Ministério Público e o Ricardo Alves entenderam como crime. Mas na verdade não há crime. E é o que nós vamos provar através da exceção da verdade e mostrar mais uma vez que o Flávio falou, não é crime simplesmente o pensamento, a livre vontade dele falar, dele como é que eu vou me referir a palavra melhor? Manifestação. A manifestação do pensamento dele, da vontade, daquilo que ele viu e estava sentindo com relação ao filho, com relação à filha que faleceu. Como tu mesmo falou, a dor troca-se os polos, né? Como quando o filho perde o pai e a mãe, ele se torna órfão, imagina o pai e a mãe perder um filho antes. Então, aquilo machucou e machuca o Flávio, e o Flávio tornou. O que ele estava vendo e o que ele estava vendo não era mentira. Com documentos, inclusive, sim, né? Sim. Flávio, como é que é passar por toda essa tristeza, né? De ter sido, não sei se posso dizer que ter sido escolhido, porque depende muito da forma espiritual como a gente entende a partida das pessoas das nossas vidas, né? E além de todo esse sofrimento, de tu ter que suportar e confortar tua família também, é difícil tu tentar buscar uma solução, uma resposta, uma justiça, um travamento de problemas como esse, e aí num momento tu te depara, ao invés de estar ali como vítima, que é o caso de vocês todos, né, como réu. Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes da Rádio Guaratã. Bom, é um problema muito grande causado com essa denúncia, né? Porque a gente entende que eu não inventei nada. O conteúdo daquela foto foi documento assinado pelo próprio promotor e também pelo prefeito. E o que nos levou a expor isso aí foi o seguinte, tantas coisas ditas que nada havia de errado nas ações do próprio promotor, como do secretariado, do prefeito e outros agentes que inclusive fiscalizaram a casa noturna. Nos levou a que a gente tinha que mostrar que tinha sim coisa errada e que estava surgindo por aí os boatos era que nós estaríamos inventando coisa, queríamos inventar motivos para alguma denúncia. E não é isso aí. O nosso objetivo era simplesmente mostrar a verdade para que fosse melhor refletido até por quem teria que proteger, pelos entes públicos teria que se são garantidores de vida, tomasse as atitudes necessárias e a respeito disso aí tudo. E foi esse o objetivo. E para nossa surpresa, nós recebemos esse processo, essa calúnia de difamação por parte do promotor do Ministério Público, que nos individuou totalmente. O que tinha que me machucar nessa história já me machucou. Eu agora estão com isso tudo, eu sinto que se sente prejudicado, é a minha mulher e a minha filha mais nova. E eu sei que eu não fiz nada de errado, o que eu mostrei aquilo ali são verdadeiros. Se alguém inventou aquele documento ali, não fui eu apenas trouxe ao conhecimento público e estou tranquilo em relação a isso aí, porque eu acho que a justiça vai prevalecer e a gente vai provar inocente nessa história dos cartazes, que eu não caluniei nem difamei o promotor, e que daí se realmente, entre todos os absurdos que está acontecendo dentro desses processos, tanto o criminal como os outros que existem, se eles quiserem arranjar realmente um responsável e não estão conseguindo, que peçam a condenação dos pais e que a vontade deles seja feita. Só que nós vamos levar até as últimas consequências. Porque eu estou me sentindo um bandido. E eu não sou. Então, a gente quando é inocente de uma coisa e vem sendo atacado de uma forma que tu não te deixa espaço para te defender, para te ter outras opções a não ser contra-atacar, fica perigoso. Tu não, às vezes tu nem sabe o que tu pode usar como contragolpe. Então, eu espero que a justiça prevaleça
e que isso seja esclarecido, porque eu tenho certeza que eu não inventei nada, não caluniei nada. E a gente vai aguardar esse desfecho aí, ó, para provar que tinha e tem, continua tendo muita coisa errada dentro desses processos, e só que alguém não está enxergando isso aí. Doutor Pedro e Flávia, a gente vai fazer um intervalinho bem rapidinho e a gente volta falando mais sobre os outros pais que também viraram réus, né? Tem o Sérgio Silva e tem também o Paulo Carvalho, né? Isso. A gente faz um intervalinho rapidinho e já voltamos com mais informações. Bom dia. Eu estou recebendo no estúdio o Flávio Silva e o Dr. Pedro Barcelos Júnior, que é advogado do Flávio. A gente está conversando aqui sobre esses processos, né, contra os pais pelo Ministério Público. Tem outros pais também, né, Dr. Pedro, que estão como réus em processos do Ministério Público. Tem, nesse processo do Flávio, também figura como denunciado como parte querelada o Sérgio, presidente, que é defendido pelo Ricardo Jobim. Não tenho ideia, tenho, mas não comentaria, até porque não tenho a liberdade do Ricardo mesmo. Mas tem a defesa do Sérgio, foi protocolada junto, e será apreciada também pelo magistrado. E tem seu Paulo Carvalho, que é um outro processo, que seriam outros promotores, seriam o Dr. Joel e o Dr. Maurício, que teriam promovido essa queixa-crime contra o seu Paulo. Eu não saberia dizer o teor do que seu Paulo falou, até eu não tenho procuração para falar por ele, mas eu não saberia te informar o que houve e o que ele está acontecendo. Mas são mais dois pais também que figuram como réus. No processo do Flávio, o Sérgio faz parte também, figura como denunciado querelado no processo do Flávio. E aí seria o Ricardo Jobim para falar sobre esse processo. E o São Paulo é um processo à parte que corre na terceira vara criminal ali, né? No fórum hoje, aqui em Santa Maria. Bom, então pra gente que está de fora, né, a gente enxerga, a gente tem que medir as palavras para falar aqui, né, Flávio, mas o que está me parecendo é que o Ministério Público inteiro está contra os pais, no momento em que eles deveriam estar a favor, porque o Ministério Público é quem de direito, doutor aqui me corrija, a lei, né? É o fiscal da lei, pois ele é o primordial, né? E isso não foi feito, e aí houve a denúncia, né? Se não é mentira, porque está no documento que tu expôs. Uma coisa meio controversa isso, né, Flávio? Quando tu começa a enxergar as coisas erradas e começa a cobrar, alguém não vai gostar disso. E a gente entende que a coisa que aconteceu por esse lado aí. Porque eu e o Paulo e o Sérgio, nós somos três líderes que representam esse grande grupo de familiares que perderam os filhos na crise. Então, aquelas obrigações das cobranças recaiu sobre nós. E nós estamos tentando ainda fazer isso da melhor forma possível. Que é cobrando, se não se resolve, escrevendo. E quando isso é contra os nossos representantes, aqueles que estariam lá para defender os nossos direitos, os direitos da sociedade, não chega de bom tom aos ouvidos deles, eles, claro, com certeza não gostam. Mas a gente jamais, Deus sabendo isso aí, jamais deixou de fazer essas cobranças. E a gente entende que isso aí não. A gente entende da forma do seguinte: o que eles queriam? Eles queriam dar um susto, né, em alguém que vem fazendo essa representação dos familiares, para que os outros recuassem e dissessem, os homens estão pegando, não estão de acordo. Mas eu acho que isso não vai funcionar pelo seguinte, porque as nossas cobranças jamais foram com o intuito de ofender e nem ofendemos eles. A gente está ali para cobrar. É uma obrigação deles e um direito nosso, como cidadão, de fazer as cobranças. Como já foi dito, são entes caríssimos que se paga pelos poucos resultados positivos que se tem. Então, eu me sinto na obrigação moral. As pessoas falam, vocês estão lutando, isso aí não vai trazer os filhos de você de volta. Não vai, mas vai evitar que aconteça com outras famílias. Isso que a gente não quer, porque essa dor
da perda. E essa ferida assim, aberta em relação a essa denúncia do Ministério Público, em relação aos pais que resolveram enfrentar eles, olhando dentro do olho, né, cobrando coisas que são deles de direito, né, e jamais a gente vai deixar de fazer isso aí. Até que seja resolvido definitivamente esse processo, que nós temos um pensamento, aquele que tiver, que seja 1 ou 2% do percentual de culpa em relação a essa tragédia, eu acho que eles têm que responder de acordo com aquilo. Doa quem doer. E as instituições vão ter que cortar da própria carne, querendo ou não. Porque senão vão ter que trancar muito pai inocente, que a gente não vai deixar isso aí para sair branco de jeito maneira. A gente vai continuar cobrando, e até que seja resolvido isso aí, que realmente seja feita justiça em relação a essa tragédia, porque é uma tragédia totalmente, ela é uma tragédia evitável. E negligenciaram, fizeram a coisa de uma forma assim, aqueles que teriam que fiscalizar não fiscalizaram, até que mataram os nossos filhos. E quando a gente cobra isso aí, tem gente que não gosta. Mas a gente vai continuar fazendo isso de uma forma ou de outra, porque eu acho que o processo maior a gente já levou, e que foi a perda dos nossos filhos, e não tivemos opção de estarmos ali fazendo a defesa deles para garantir a saída deles com vida daquele local. Então, eu até esse desabafo aí é que para a população de Santa Maria e arredores, tome conhecimento que a nossa luta não é uma questão de orgulho, é uma questão de que a justiça seja feita e que protejam esses outros jovens que têm, são milhares de jovens que não têm locais totalmente seguros para sair e se divertir. E a dor é terrível, é terrível. A gente está mais, olha, tendo possibilidade de cobrar, fazer com que alguém tome alguma atitude, por que não fazer? Pode evitar que muitas vidas sejam ceifadas ainda dentro dessas casas noturnas, em respeito de irresponsabilidade de entes públicos. Flávio, tragédias como essa, infelizmente, não aconteceram só aqui. Vocês participaram de eventos que falam sobre as tragédias que seriam evitáveis, como tu mesmo colocou aqui. E o que a gente sente olhando é o quanto as pessoas fora da cidade, noutras cidades do estado, noutros estados, noutros países, parece que tem uma preocupação e enxergam de uma forma bem mais grave do que a própria cidade, que sentiu na carne, né, a perda dessas 242 pessoas, o trauma desses outros mais de 600 que ficaram aí com problemas permanentes. Parece que quem está fora aqui da nossa cidade entende e sente bem mais o tamanho que foi essa tragédia do que os próprios santamarienses. Eu estou errada nesse pensamento, será? Não, com certeza você está absolutamente certa, porque a semana passada ainda nós temos feito vigília ali todas as quartas-feiras. E teve ali, cara, tem pessoas que vêm de diversos estados. Na quarta-feira chegou um casal do Rio de Janeiro, que o rapaz, que o pai dele nasceu em Santa Maria, ele saiu, depois ele voltou, nasceu aqui também e foi embora para o Rio. Aí eles estavam, depois de quase 26 anos, eles estavam voltando para visitar os parentes da cidade, e estava me falando que teve incêndio da boate e não acreditou que naquele local ali pudesse ter levado a vida desses 242 jovens e mais esses 600 sobreviventes e outros que não se tem conhecimento ainda, que conseguiram se salvar dessa tragédia. E o fato mais curioso é que para eles os réus estão trancados até hoje. Então lá fora se tem uma notícia assim que os caras estariam aguardando esse processo e presos, né? E não é verdade. Então essas pessoas ficam apavoradas e vem porque infelizmente a memória do nosso povo é curta para algumas coisas. E a nossa luta é para que essas informações percorram o mais longe possível, né? Até que as pessoas possam se prevenir que tragédias como essa não aconteçam. E é dessa forma a nossa luta ali.
porque a gente não quer que caia nos esquecimentos e não vamos deixar. Doutor Pedro Barcelos, esse processo do Flávio, né? Como é que vai ser os procedimentos daqui para frente, porque a audiência já foi marcada 10 de maio, né? Agora o juiz marcou a audiência, vai ser ouvido as testemunhas, arroladas na exceção. O Ministério Público, eu não estou agora lembrado de se foi arrolada pelo Ministério Público alguma testemunha ou pelo promotor Ricardo. Vai ser ouvida as testemunhas de ambos os lados, vai ser feita as defesas finais e depois esse processo é remetido ao Tribunal de Justiça, que detém o poder para julgar ele, tendo em vista o que determina o Código de Processo Penal. Então agora vamos ouvir as nossas testemunhas, vai ser ouvido o Flávio, o termo bem técnico vai ser interrogado, ele vai dar o depoimento dele, o Sérgio também. Aí quem patrocina a defesa é o Ricardo Jobim do Sérgio. E após as defesas finais, será remetido ao Tribunal de Justiça, que vai julgar o processo. Depois de julgado o processo, ele desce e volta para a comarca de Santa Maria, continua apensado junto ao processo principal, que é o de calúnia, e depois nós vamos proceder daí o julgamento do processo de calúnia, que é julgado aqui pelo juiz monocrático, Dr. Leandro Sassi. Como é que funciona esse processo de exceção? Né? O Flávio vai tentar provar na sua defesa que ele não fez, que ele disse não é mentira, não é calúnia, né? Ele não praticou um crime. Essa é a fundamentação maior do nosso pedido, ou seja, o Flávio foi, usando um termo não técnico, o Flávio foi atacado pelo promotor no sentido de uma representação contra ele. Dada a representação, o Ministério Público entrou com a denúncia. Aí o Flávio agora, nós entramos com a exceção da verdade para provar que aquilo que o Flávio narrou, aquilo que o Flávio expôs, não é mentira, não é calúnia, é verdade. Ou seja, Flávio falou que eles foram omissos, que eles poderiam ter sido omissos, poderiam ter prevaricado. Ele não imputa, diretamente. A vontade dele não é dizer, você foi omisso, você foi aquilo, você prevaricou. Ele acreditou, tendo em vista, como já tinha dito, de todos esses documentos, com base mais, no relatório da Polícia Civil. O relatório final da Polícia Civil foram mais de 20 pessoas, né, que foram indiciadas. 28 pessoas indiciadas. E aí só 4 sentam no banco dos réus. Por isso até tem um jargãozinho, não foram só 4. Até se alguém já tinha criado e falou, eu peço desculpa, não é plágio. Mas não foram só 4. E a Polícia Civil chegou a essa conclusão. O delegado Marcelo Arigoni falou ainda que se investigasse mais tempo ainda chegaria a mais coisas. Então, e diante de tudo que está acontecendo e passou, de informações que veio também do depoimento dos réus, antes mesmo do depoimento dos réus, depoimento de vítimas, de testemunhas, olha, como é que eu vou te dizer, não tem como o Ministério Público, os bombeiros e a Prefeitura terem informação de que a boate funcionava de forma irregular. Isso é notório. Tanto que tem um ofício. Se não tivesse um ofício, o Ministério Público podia dizer, a gente não tem nenhuma informação. Mas tem um ofício do Ministério Público, Flávio pode me corrigir, tantos documentos, são mais de 20 mil folhas no processo. Tem o do Ministério Público para os bombeiros, não tem, Flávio? E os bombeiros alegam a casa irregular. Depois tem um ofício do Ministério Público para o prefeito César China, em nome do prefeito César China. Se o secretário assinou por ele, recebeu por ele, o problema é dele. Mas tinha um ofício e a prefeitura informou, a casa está de forma irregular. O Ministério Público informa, não, mas os ofícios foi por causa, posso estar enganado, foi por causa da poluição sonora, não tem nada a ver com barra, com casa, com isso. Mas a casa estava irregular. Se foi poluição sonora ou poluição visual, qualquer poluição que seja, a casa funcionava de forma irregular. Isso todo mundo sabe. Eu acho que ela nunca teve irregular, né, Flávio? Pelo que passou. Aí eu pergunto agora, se está irregular, tem como funcionar? Não. Se tem um TAC, como o Ministério Público assinou, é porque está algo irregular. Doutor, eu queria perguntar exatamente sobre o TAC, porque a gente vem falando, eu venho acompanhando isso desde o dia, infelizmente, mas
E uma coisa que me chama muita atenção é esse TAC, termo de ajustamento de conduta, né? Porque alguma coisa estava errada ou de forma incorreta e foi feito um acordo entre as duas partes para que aquilo fosse resolvido. Então, eu, Ministério Público, solicito que o Flávio ali, no caso, o representante da boate, né? Torne-se adequado daquele problema. E eu não posso simplesmente achar que o meu documento solicitando que ele faça isso, achar que ele vai fazer e pronto. Eu tenho que continuar acompanhando esse processo até o final. E parece que não houve, né, esse acompanhamento do Ministério Público até o final para saber se realmente o TAC foi cumprido como deveria ser adequadamente. Eu te pergunto assim, ó, qual é o interesse público de fazer um TAC com uma boate, uma boate particular? Um estabelecimento particular. O TAC, no meu ponto de vista, eu penso assim, ó, nós estamos com problemas com passagem de ônibus, ou estamos com problema com os ônibus. O Flávio, dono da empresa tal lá, que presta serviço para nós de ônibus em Santa Maria, chega lá, o ar-condicionado não funciona, a população sofre com o calor. Não tem cinto, as cadeiras tudo quebrada, os bancos quebrados, os pneus careca. Como é um serviço essencial, nós podemos fazer um TAC, né? Ó, Flávio, seguinte, isso no meu ponto de vista. Arruma seus pneus aí, bota esses ônibus melhor a rodar, vai arrumando esses outros, porque o interesse é da população. Qual é o interesse de um TAC com uma boate particular? Tá errado, cara. Não aconteceu, Flávio, com o Aldeia Bar, na Tuiuti, do Nilvo, como ele deu a entrevista, quando ele deu o depoimento dele lá. 150 mil de multa, né? E a casa fechada e nunca mais abriu, e ele está até hoje pagando as multas. Sei, isso é as palavras dele no processo. Qual é a finalidade de um TAC com uma casa particular? Vamos fazer um TAC ali com a... Vamos dar um nome aqui, sei lá, pega uma loja aí, vamos pegar da Dona Marta ali, da Silvio Joalheiro. Mas ele não presta um serviço essencial para a população, um serviço público. É diferente. Pode ter. Não tem, para mim, não presta uma loja. Agora, se é a Corsã está perdendo água, ou sei lá, o esgoto. Bom, não, só um pouquinho. Nós não podemos parar o serviço, mas também a gente não pode deixar ele assim. Então, eu não fiz uma finalidade pública, um interesse público em formar um TAC com uma boate. Meio na contramão no meu ponto de vista, sabe? E esse TAC existiu, o Flávio está aqui, pode dizer se eu estou errado. Na verdade, ganharam mais prazo, não foi, né, Flávio? Sim. Tinha um TAC e um prazo e eles não cumpriram. E depois eles recalcularam aquilo. Eles pediram mais prazo e foi dado, né? Pois é, e aí? Então, já no meu primeiro ponto de vista, no primeiro, assim, a sua olhar, tinha algo errado. Se tem algo errado, não funciona. Não, Pedro, mas é serviço público, a gente não pode parar. Tudo bem, aí a gente faz um TAC. Acho que ficou mais claro agora. Claro, com certeza. Agora, se não é serviço público, qual é o interesse de deixar a casa funcionando de forma irregular? Eu não deveria estar entrando muito no mérito, até porque tem segredo de justiça e às vezes não é bom, às vezes tu falar demais, às vezes tu peca. Então, nós vamos, como eu digo pro Flávio, bem vulgarmente, nós vamos pro pau. Se nós estiver aqui no inferno, nós vamos no inferno. Não tem problema. Nós arrumamos bem e vamos lá. Se tiver que, o meu falecido vai falar, se tiver que dar um beijo no diabo, não tem problema. A gente vai. Só que fazer o que estão fazendo com o Flávio, como eu volto a dizer, não vou falar pelo Sérgio nem pelo seu Paulo, eu não tenho procuração dele. Mas o que estão fazendo com o Flávio não é justo. E a justiça serve para o justo. E nós vamos provar que o justo está do nosso lado. Como diz aquele ditado, se Deus está do nosso lado, quem está contra nós? Então nós vamos até o fim. E vai ser provado que o que o Flávio falou não é mentira, não. É verdade. E o tribunal julgue a exceção. E o doutor Leandro vai julgar que, se precisar, se necessário for, o processo principal que está suspenso. Então, só para a gente entender, esse processo de exceção é o que vai acontecer nessa audiência do dia 10 de maio. Então, vão ser ouvidas as testemunhas, onde o Flávio vai ser interrogado, né? Isso. E o resultado disso, em se provando, auxilia no processo principal. Tem um reflexo no principal, né? Porque o processo principal diz que o Flávio está caluniando o promotor. Se nós ficar julgada procedente a exceção que diz que o Flávio não está mentindo, logicamente a calúnia não existe. Deverá o Flávio ser absolvido também no outro processo, ou, uso o termo técnico, né?
que o juiz determinar lá. E se encerra esse processo. Doutor Pedro, aí eu fico lhe perguntando, como eu abri o programa falando, né? Os pais já sofreram tanto, estão acompanhando, aí o processo sofrem ainda, né? Agora sofrem mais um tanto, sendo acusados, sendo réus, num processo onde perderam seus filhos, e mesmo que chegue lá no final, no processo principal, e sejam todos eles absolvidos, não sei se esse é o termo, mas fique provado que eles não caluniaram, que disseram apenas a verdade, que expressaram a verdade e a vontade de justiça, né? Como que fica a reparação psicológica desses pais? Porque isso não tem como reparar, né? Imaginamos assim, ó, tu tem o teu carro e eu bato no teu carro. E aí tem caminho seguro. 30 dias tu vai receber o valor do seguro. Mas de toda essa dor que tu ficou sem teu carro, sem tu, ou de repente tu pode te machucar, ficar abalado emocionalmente, é a mesma coisa que eu acho. Atacaram ele, dizendo que ele tinha falado besteira, que ele tinha falado isso e aquilo, e na verdade ele não falou nada, ele falou a verdade. O Flávio, as pessoas não notam, que não convivem diariamente com o Flávio. O Flávio sofre isso aí. Eu sei disso. Eu, como profissional, que eu poderia muito dizer assim, bom, eu sou só advogado dele. Eu pego meus honorários, faço meu trabalho e deu. Não, eu sofro também. Eu vejo a dor deles. Eu vejo eles, quando eu estou com eles, eu vejo eles conversando, não é brinquedo, não. O Flávio faz até hoje. Pode perguntar pro Flávio se muitas vezes ele dorme. Eu falei para eles, quando a doutora Tâmara teve Santa Maria, eu já chorei nesse processo, quando eu peguei e vi as fotos. Quando chegou nas minhas mãos, como advogado da dona Leônide do seu Neri, até eu quero mandar um bom dia para eles, com relação ao processo criminal, eu também sou pai. O meu filho tem 5 anos e meio, eu já me peguei pensando, se eu perdesse meu filho? Não é brinquedo isso. Eu sei que o Dr. Ricardo Ló deve estar pensando agora, eu também tenho família. Pois é, que bom que o senhor também tem família. O senhor sentiu o que os outros sentem. E eu digo mais, eu vou provar que o Flávio não mentiu. E que o Dr. Ricardo Ló sabia que a morte funcionava de forma irregular. Isso vai ser provado. Isso é a primeira coisa que vai ser provada. Ele tem família, respeita a família dele, e nós devemos respeitar, né, Flávio? Com certeza. Nós devemos respeitar a família de todo mundo. Só que a família do Flávio não está sendo respeitada também. Eu acho que meteram os pés pelas mãos. Pensaram que iam calar os pais, acharam que ia amedrontar os pais, e na verdade jogaram mais gasolina no fogo. E agora o fogo está incontrolável. Então a situação não é o Poder Judiciário, não é um meio de nós tentar dirimir nossas angústias. Não é por aí o assunto. Lamentavelmente aconteceu e agora vai ter que se seguir. Algum lugar nós vamos ter que chegar. Não adianta simplesmente agora jogar um balde de água fria e falar, tá resolvido, todo mundo esquece, acabou e deu. Ninguém fica mais exposto a nada. Não é por aí. Então nós vamos até o fim e o Flávio vai provar que ele é inocente do que ele falou. Ele não caluniou ninguém. E nisso nós temos nossas testemunhas que baterão nessa tecla para provar que o Flávio não caluniou ninguém. Com relação ao Sérgio, aí quem tem a procuração, os poderes para falar por ele, aí terá que falar com essa pessoa. Seja o Ricardo Jobim, que é o advogado dele. Então pelo Flávio eu falo, e faço. E com relação ao Sérgio, aí eu tenho o procurador dele, o defensor dele. E o seu Paulo, o processo está rodando, eu quero ver se ele entra em contato com o São Paulo para saber que pé está e se ele precisa de alguma coisa aqui em Santa Maria. Como santamariense, Flávio, eu só posso dizer que sinto muito, né? E peço desculpa por tudo isso que está acontecendo com vocês, porque realmente a gente não entende como isso acontece, como que pode acontecer dessa forma, né? E queria que tu fizesse as tuas considerações finais, porque a gente vai ter que encerrar. Eu sei que tem muita coisa ainda para ser falada, mas tu sabe, a realidade aqui está sempre aberta para vocês, né? Você falou em muitas coisas a respeito do sistema de ajustamento de conduta e passou uma delas que seria os 29 apontamentos de irregularidades feitos pelo arquiteto da prefeitura, entre eles a necessidade de uma saída de emergência. Isso aí não foi também observado.
Eu só quero, o que importa para mim não é o que o promotor de justiça pense, ou que um outro qualquer agente público pense também. É que a população de Santa Maria, os pais reflitam a nós. Porque a nossa luta é para que isso melhore, para que a nossa cidade seja uma cidade melhor e ter essa fama, né, de a cidade que matou 242 jovens e não fizeram nada, ficou por isso mesmo. Porque a nossa luta hoje é para que isso aí não aconteça mais. E a gente pede que essas pessoas nos apoiem, que essa luta também é delas. Nós estamos lutando por todos. E seria isso aí, né? Flávio, obrigada pela tua participação aqui. Doutor Pedro Barcelos, você quer falar mais alguma coisa, doutor? Que a gente viu ontem, né, com relação ao impeachment da presidenta, ou presidente, ela prefere ser chamada de presidenta. A gente viu que o Brasil está perdido, né? É uma pouca vergonha que aconteceu ontem. Até brinquei se era melhor ver o Faustão ou ver os canalhas de Brasília, porque a palhaçada e as pegadinhas acho que foram melhores que a do Faustão, né? Pai pedindo para filho responder, o acéfalo do Bolsonaro falando em brilhante ustra, havia um golpe de 64, aí pedalada, isso e aquilo. Então a gente vê que o Brasil está perdido. Só que os órgãos públicos, e cito mais, e cito o principal, o Ministério Público, que é o nosso fiscal da lei, tomar providências, vamos descer um pouco do pedestal, vamos ser transparente, vamos deixar de lado um pouco o ego, vamos deixar de lado, acho que o principal, o corporativismo, sabe? Porque ninguém é maior que ninguém, o cemitério está cheio de machão, cheio de intelectuais também, né? E de burros e covardes. Então nós vamos cair no mesmo lugar. Se nós for pensar nisso, nós temos que chegar à conclusão que se nós não nos defendermos, nós seres humanos ou cidadãos, nós vamos parar onde? Vamos criar uma república de certas pessoas e elas que serão os donos? Lamentavelmente a gente vive uma situação drástica no Brasil, né? O interesse pessoal se sobrepõe sobre o público. Que o ministério é público. Mas pelo que eu vejo nesse processo, parece que não tem nada de público, né? Os pais demonstrando, tentando provar, o relatório provou que teve 28 indiciados, documentos provando irregularidades, e aí chegam e fazem isso com 2 pais, 3, São Paulo também, sabe? Que perderam os filhos. Vou ser bem sério, eu sou um dos maiores ferrenhos que brigo contra o Ministério Público nos processos dos meus clientes, porque muitas vezes tem abusos, tem coisas assim que não tem fundamento, sabe? Como o Fernando falou, e agora se eles forem absolvidos? E se o cara é condenado, como aconteceu com o governo na história, para encerrar, denunciaram os caras e chegaram no fim e pediram o quê? A absolvição dos caras. Aí destruíram a imagem deles. Agora, onde tu passar na rua, tu é o assassino da Kiss. Aquele bombeiro ou da Kiss lá, sabe? Então, como os promotores também têm famílias e se sentem atacados, o Flávio também tem. O Flávio não é o Tony Stark, o Homem de Ferro. Bom fosse, né? Assim tu resolveria alguns problemas para nós, né, Flávio? Então eu quero deixar, como o Flávio falou, eu vou repetir, Santa Maria tem que estar do nosso lado, respeitando a dor deles. A gente viu Cromagnon na Argentina, depois virou Kiss e depois virou Romênia, né? Na Romênia também aconteceu. Então vai acontecer. Teve político. Não, lá já começou. O troço já começou. Aqui é o Brasil. Lamentavelmente, né? Diria Renato Russo, que país é esse? E a gente ainda não agora, descobriu, né? Já não sabe qual. Por último, aqui não me lembro que país é, agora me deu um branco. 115, parece. Na Índia, não foi? Foi na Índia. Que incendiou um tempo. Esse popular tivesse de 10 a 15 mil pessoas. O uso de artefatos pirotécnicos e outros fogos de artifício mais. Então, vai acontecer mais vezes. Porque nós seres humanos somos. É complicado falar assim abertamente o que eu penso ser humano. Ser humano tem um ser lamentável. Tem pessoas assim que não merecem ser chamadas de seres humanos. Mas sim, a gente viu ontem a face dos canalhas, né? O quanto nós somos mal representados. Será que nós estamos só mal representados no poder legislativo? Será que nós não estamos mal representados no poder judiciário?
Será que nós não estamos representados no Poder Executivo? Será que só o Poder Judiciário, que é um poder tão hegemônico, um poder tão sábio, limpo? Porque é isso que eu me pergunto, sabe? Onde é que nós vamos parar? Eu tenho um filho, o que eu vou deixar para ele? Sei lá, depois da manhã ele vai falar assim, pô, que fria que meu pai me botou. Também tem filho, o Flávio perdeu a filha. Então onde é que nós vamos parar? Não, a gente não sabe. Ontem foi o maior exemplo da vergonha que o Brasil é. Pessoas sendo compradas por causa de votos e pessoas falando atrocidades, nossos representantes. E por fim, o culpado de tudo é nosso. Bom, nesse final de ano a gente tem aí a possibilidade de começar pela nossa cidade, né? Isso. E temos que aprender a escolher. Flávio Silva, obrigada pela sua participação. Dr. Pedro Barcelos Júnior, obrigada pela participação. A realidade está sempre aberta para você. Mais uma vez agradecemos a oportunidade, Márcia. Muito obrigado. Um bom dia.